Oi, gente, eu sou o Felipe Freitas, editor da Temporal Editora, e estou aqui para apresentar para vocês o último livro publicado por nós, que é o Praça dos Heróis, de Thomas Bernhard. Thomas Bernhard é um autor austríaco que viveu entre 1931 e 1989. Ele é mais conhecido no Brasil por romances como Naufrágio e Extinção, embora ele tenha publicado também muitas peças de teatro, sendo a última delas Praça dos Heróis, que foi estreada em 1988, um ano antes da morte dele. O tema do nazismo sempre foi presente na literatura do Thomas Bernhard e, inclusive, aparece como tema central tanto o nazismo como as políticas de esquecimento, o tema de um passado que não passa, aparecem como tema central dessa peça, que foi escrita já depois, mais de 40 anos depois do fim do nazismo, o que mostra que o passado não passou. E nesse sentido, ela ganha também hoje uma grande atualidade. Essa Praça dos Heróis, que dá título ao livro, é uma praça que fica na região central de Viena e que ganha muitos significados na peça. Um deles, essa peça foi escrita com uma encomenda de Klaus Peymann, diretor do Burgtheater, e foi inclusive estreada no próprio Burgtheater, que é um teatro que fica exatamente na Praça dos Heróis. Em segundo lugar, no ano de 1938, a gente sabe que ocorreu a anexação da Áustria à Alemanha nazista, e nesse contexto, Hitler esteve presente à Praça dos Heróis e foi ovacionado por vários entusiastas e apoiadores, justamente na Praça dos Heróis. Mas tem nisso uma grande ironia, uma grande provocação, porque a peça foi encomendada no contexto da comemoração dos 100 anos do Burgtheater, mas na prática ela acabou sendo muito mais uma rememoração dos 50 anos desse episódio que ninguém queria se lembrar na Áustria naquele momento. Mas o fato é que essa euforia toda dos apoiadores de Hitler reaparece na peça. Reaparece como trauma e como memória, não diretamente. A peça começa logo depois do suicídio de um professor universitário de Viena, que teve que deixar a Áustria no período do nazismo e depois retornou. E toda ela gira em torno dos diálogos entre familiares, amigos e duas funcionárias. Diálogos que são compostos de falas, sobretudo rememorativas, e que muitas vezes giram em falso, né, se repetem, assim como o próprio tempo histórico que eles estão representando. Essa edição da Praça dos Heróis foi traduzida pela Christine Hörig, uma tradução muito cuidadosa, inclusive, e traz também algumas fotos da primeira montagem pelo próprio Burgtheater, que ocorreu em 88, né? E são fotos da segunda cena, as cenas que passam no Volksgarten, no próprio Heldenplatz, na própria Praça dos Heróis. E na verdade, a segunda cena ao todo são 3 cenas contínuas que constituem a peça. E, bom, para falar um pouco do livro, além dessas fotos, também tem um prefácio escrito pelo professor Alexandre Flori, que é professor da Universidade Estadual de Maringá, que comenta um pouco sobre o caráter político da peça e mostra como todo o trabalho de linguagem ele é um desdobramento disso, né? Bom, além disso, nós temos também, nós também colocamos nessa edição as fichas técnicas dessa montagem do Burgtheater, que é a primeira montagem da peça, que é inclusive uma montagem polêmica, né, como eu disse. E a primeira montagem dessa peça, pelo menos a primeira montagem profissional que se deu no Brasil, que se deu em Porto Alegre, no Teatro São Pedro, isso em 2005. E aí logo depois vem uma parte de sugestão de estudos, que são bibliografias para se aprofundar na peça, né? E, bom, acho que eu falei mais ou menos o geral do livro, espero que vocês tenham gostado.